Pode começar quando quiser. Boa tarde, meninas. Eu sou Jaguaciara, sou pedagoga, estou como assistente de projetos aqui no Recôncavo de Bahia e estou aqui para a gente trabalhar um pouco. Na verdade, eu vim trazer uma ferramenta para ajudar vocês no desenvolvimento das atividades, para, na verdade, agregar já o trabalho que já existe com vocês. Vocês já fazem lá na biblioteca de vocês. Bom, oficina pertencimento, né, que eu intitulei, né, essa oficina como pertencimento porque eu creio que a importância de você se sentir pertencente a um lugar, uma pessoa, a um espaço, né, lhe dá possibilidades. E como o nosso intuito é, na verdade, movimentar a biblioteca, fazer com que a biblioteca seja mais atrativa, que as bibliotecas sejam muito mais visitadas, né, e que haja uma relação próxima da comunidade com esse espaço, né, eu trouxe essa ferramenta de trabalho aqui para ajudar vocês nesse sentido. E, primeiramente, eu conceituo pertencimento, que é o ato de pertencer, né? E pertencimento, ou sentimento de pertencimento, é a crença na origem comum que une os seres diferentes. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de um coletivo, de um corpo, que comunga dos mesmos valores, ideias, aspirações, conceitos, etc. Ou seja, são pessoas que estão ligadas por um objetivo único, né? Tem ideias diferentes, tem ações diferentes, mas o objetivo é o mesmo e é o que importa. Sentimento de pertencimento significa que precisamos nos sentir parte de determinado lugar e, ao mesmo tempo, sentir que esse lugar nos pertence. Dessa forma, podemos, e mais do que isso, que vale a pena interferir na rotina e nos rumos desse lugar. Como nós temos a biblioteca, né, que é o espaço de aprendizagem, para mim, um dos mais significativos de uma escola, de uma comunidade, é importante que esse jovem, essa comunidade, essas pessoas que transitam por esse lugar, se sintam parte desse lugar, para que possam modificar. Na verdade, vocês, enquanto bibliotecários, vocês, enquanto gestores desse espaço, devem estimular o seu jovem esse sentimento de que ele faz parte daquele lugar e ele pode sim modificá-lo. Modificá-lo de que forma? Fazendo com que ele se torne mais atrativo. O que eles podem fazer para poder essa biblioteca ficar movimentada? O que eles podem fazer para trazer novos leitores, para trazer novas pessoas para integrar esse espaço? Vocês estão compreendendo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? E aí eu trago também o conceito de comunidade, né, que é um termo que vem do latim comunitas, que se refere à qualidade daquilo que é comum, denominada também como um grupo de tamanho variado, formado por pessoas que ocupam um território geograficamente definido e estão integrados por uma mesma herança cultural histórica. Quando a gente fala de comunidade, a gente lembra, né, eu particularmente quando falo de comunidade, eu lembro desse lado próximo, né, em uma comunidade, em um determinado espaço físico, as pessoas que moram ali, as pessoas que vivem ali, têm ideias muito próximas, ideias muito parecidas, as pessoas foram criadas da mesma forma, tiveram os mesmos jogos, as mesmas brincadeiras, tiveram experiências muito parecidas, e elas automaticamente, elas instintivamente se conectam, se ligam. E se elas acham, e se elas sentem que esse lugar é delas, aquele bairro, aquele espaço, aquela escola, essa biblioteca que faz parte dessa comunidade, está localizada nesse espaço, também pode ser modificado. E aí eu trago essa reflexão inicial, né, sobre o usuário e a comunidade. A biblioteca está situada em um determinado espaço, num bairro de periferia, no centro da cidade, próximo a escolas, próximo a centros comunitários, próximo a igrejas. Quer dizer, é um lugar que está centralizado, está localizado de forma estratégica, né? A biblioteca é um espaço que todo mundo frequenta, é um espaço que todo mundo necessita, né? Os acervos da biblioteca é disponível para todo mundo e é importante para a bibliotecária, né, para esse gestor, saber aonde ele está, que espaço é esse, que comunidade é essa, onde é que está localizada essa biblioteca, o que a gente, na verdade,
tem, né? Quem é esse usuário, quem é esse jovem, quem é esse adulto, quem é essa criança que frequenta, quais os gostos, o que ele quer, o que ele aspira, o que ele sonha, né? E isso, na verdade, é importante que tenha esse tipo de formação, se tenha, para que depois você possa fazer, na verdade, até um traçado histórico de quem é essa pessoa, de como entrou e, na verdade, o que ela produziu ali dentro. Para você também saber quem é esse usuário e o que é essa biblioteca, porque, na verdade, a biblioteca vai ser o reflexo dessa comunidade onde ela está situada. Aqui eu trouxe mais ou menos um panorama, né, um gráficozinho, né, dos espaços, né, que nós pertencemos, né, que esse jovem pertence. O primeiro deles, que ele pertence à família, né, a qual ele foi gerada. Ele é filho, ele é o segundo filho, ele é o terceiro filho, ele é o pai, ele é a mãe, ele é o tio, né? Ele está imerso nesse universo. O segundo espaço, né, que ele pertence é o que ele escolhe, que são os amigos, que é também o espaço onde ele se sente à vontade, onde ele tem determinado crescimento, determinado tipo de conhecimento. A escola, né, que é o espaço de aprendizagem, o terceiro espaço de aprendizagem, que é um dos mais significativos também na vida do jovem, na vida da criança, na vida do indivíduo. Né, o bairro onde ele nasceu, o bairro onde ele mora, o bairro que ele tem toda uma construção histórica e social, né, e situamos a biblioteca nessa interseção desses 4 espaços. Porque, na verdade, a biblioteca se centraliza, ela se coloca no meio, né, porque ela está integrando os amigos, ela integra a família, ela integra a escola, né, porque ela também está contida na escola, e ela está contida também nesse bairro, nessa comunidade. É importante, é interessante que vocês tenham esse tipo de reflexão enquanto bibliotecárias e façam com que esse jovem que frequenta, essa pessoa que frequenta esse espaço, tenha também esse tipo de reflexão. Que a biblioteca está centralizada num eixo muito significativo, porque ela é a interseção de todos os outros espaços. Porque se ele entendendo isso, ele vai conseguir sentir-se também parte dessa biblioteca. E aí eu trouxe uma sugestão de dinâmica, de atividade, né, para ser o quebra-gelo. Você vai reunir os seus jovens, vai reunir o seu grupo e vai colocá-los em círculos, pedindo que eles digam o seu nome, uma palavra que ele representa, que pode ser um objeto, que pode ser um sentimento, que pode ser uma cor, que pode ser qualquer coisa, né, abstrato ou concreto, e o sentimento do momento. O que ele está sentindo em fazer parte dessa oficina? É interessante você colher esses depoimentos e também, nesse momento que eles estão falando, o interlocutor também se coloque, para ele sentir também que há uma entrega, né? Há uma participação também sua nessa oficina e que ele vai aprender também, assim como ele vai ensinar. E aí a gente pode iniciar, né, uma sugestão também de início de debate, colhendo desse jovem, escolhendo desse grupo, o que eu mais gosto na minha comunidade. Quais são os pontos positivos, quais são os aspectos positivos da comunidade, o que ela tem de bom para oferecer, o que ela tem de positivo que a gente pode ressaltar. E aí, fazendo contraponto, eles podem falar das coisas negativas que tem no bairro, né? O que eu não gosto da minha comunidade. Porque daí vocês têm todo um subsídio para trabalhar em cima disso. São ideias, são relatos que vão acontecer ao longo dessa dinâmica, desse trabalho, desse debate, que eles vão relatar as coisas negativas e vai ser subsídio para vocês trabalharem futuramente. Daí entra, na verdade, a reflexão do espaço da biblioteca. O que eu não encontro na minha comunidade que na biblioteca pode ser oferecido? A gente sabe que a biblioteca, além dos espaços de leitura, além dos livros, dos acervos, né, do espaço das revistas e quadrinhos, das revistas, enfim, da sala audiovisual, a biblioteca pode oferecer outras coisas para os jovens. E o que eles queriam que essa biblioteca, que espaço, ficasse melhor para que eles pudessem atuar? Algo que partisse deles. Né? O que eles queriam que acontecesse? É uma oficina de break? É uma oficina de desenho? Uma oficina de PowerPoint, é uma oficina de língua portuguesa, enfim, tem várias coisas que eles queriam que
acontecesse, que tivesse na biblioteca, queria que houvesse na comunidade, tivesse espaço na comunidade, mas não há. E na biblioteca, eu acho que seria interessante, importantíssimo que houvesse esse tipo de interlocução. E aí, esses questionamentos, enquanto está rolando esses debates, né, já entram outras perguntas e outras coisas, né? Quais as novidades que eu gostaria de ver na minha biblioteca? Aqui eles podem citar cursos, eles podem citar palestras, eles podem citar espaços de bate-papo, eles podem citar oficinas, eles podem citar uma série de outras coisas que pode servir para vocês como subsídio para vocês criarem uma programação. Assim como que eu gostaria de ensinar na biblioteca. Às vezes a gente tem talentos dentro da biblioteca, na comunidade mesmo, meninos que têm habilidade com a matemática, com o português, com ciências, com a biologia, com a química, com o desenho, enfim, com várias coisas, com a lógica de programação, com os jogos, com os aplicativos. Tem essas habilidades e não tem talvez um espaço. E a biblioteca seria o espaço, porque é um espaço que vai agregar, primeiramente é um espaço de aprendizagem, segundo, é um espaço que vai agregar o aprendizado deles e vai também estimular para que eles tragam mais leitores. Quanto mais eles vão se desenvolvendo, como mais eles vão se sentindo pertencentes a esse espaço, mais eles vão trazendo leitores e mais ele vai sendo modificado e ele vai ter na cara desse jovem. E aí, eu deixo uma dica importante também, que ao longo dessa oficina, ao longo das falas dos jovens, que todo esse material, todo esse sentimento, toda essa discussão que for feita, deve ser registrado, né, porque vai ser subsídio para um portfólio, futuro portfólio, para os relatórios de vocês e para futuras ações, coisas que vocês quiserem consultar, que vocês precisarão consultar até para desenvolver outras ações. Esses áudios, essas imagens, esses vídeos vão servir de subsídio para vocês. E seria interessante também que você sempre contasse com um facilitador, né? Um dos meninos, um dos jovens que tivesse mais habilidade, que estivesse por ali, que estivesse captando, que estivesse ouvindo, para te ajudar nessa missão. Tá ficando rápido, gente? Eu tô falando rápido demais. Eu acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Você, André, quando quiser intervir também, fazer alguma interferência, fica à vontade, viu? Tranquilo, show, jogar tranquilo. E aí, é um momento para a gente pensar junto, né? Deixando como reflexão, eu trago uma ideia, né, que foi pensada e foi discutida, que eu acho que vai ser, na verdade, o ponto-chave para o desenvolvimento dessa oficina, né? Como vocês são bibliotecárias, todas são bibliotecárias, todas têm esse conteúdo muito imerso, vocês estão muito imersos nesse conteúdo, é interessante, né, que vocês expliquem, né, um pouco para esses jovens, dentro dessa oficina, dentro desse debate, um pouco sobre biografia e autobiografia, um pouco do conceito, um pouco da diferença, e também tragam exemplos do próprio acervo da biblioteca, de autores conhecidos ou não, que tratam desse tema, né? Livros autobiográficos, biografia de autores, né, feita por terceiros. Seria interessante que eles vissem, tivessem contato, para que depois, a partir das ferramentas digitais, seria como atividade deles, eles produzissem uma capa da sua biografia, da sua autobiografia. Como a gente sabe que os jovens estão começando agora a construir o seu futuro profissional, o que eles teriam como base para a construção disso seria os próprios livros, os próprios autores, o próprio acervo da biblioteca. E aí o jovem escolheria autores e ou títulos de sua preferência para confeccionar essa capa autobiográfica. E seria uma oportunidade para incentivo à leitura, né, para as pessoas que não leem, os jovens que não leem, e também para a divulgação de títulos e ou autores desconhecidos. Uma coisa que foi pensada também, como aqui, eu digo, por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem João Baldo Ribeiro, né, que é nosso contemporâneo, Jorge Amado, e outros autores, né, que foram projetados para o mundo através da literatura. Seria interessante que fossem autores, fossem títulos regionais da sua região.
Por quê? Porque, para mim, na minha concepção, é mais fácil você falar do seu lugar, do seu espaço, do seu universo, do que você falar, talvez, de algum autor, de algum título que foi escrito em outra cidade, de outro autor de outro estado, de outro autor de outro país, né? Que também nessa oficina não descaracteriza. Se ele quiser trabalhar com um título como Harry Potter, que é um título muito conhecido, se ele quiser trabalhar, interessante também, ele pode trabalhar. Mas também seria interessante até essa questão de ser incentivado a leitura desses autores regionais para que eles ficassem conhecidos e fossem divulgar o seu trabalho. E aí, eu denominei essa oficina, né, para esse jovem, a oficina de Storytelling, que é o Varal de Memórias, que inicialmente terá esse debate, né, depois da dinâmica terá esse debate sobre biografia e autobiografia, né, para eles saberem a diferença, saber o que é, saber como constrói, ver exemplos, né, de biografia e autobiografia. Depois partiria para a construção, para a produção das capas. E depois dessa produção dessas capas, seria o momento dessa organização e pendurar essa produção nos varais. Seria interessante também que antes, né, poderia ser no espaço Recode, poderia ser qualquer espaço da biblioteca, que a responsável tivesse preparado antes, né, esse varalzinho, essa cordinha com os pregadores de roupa, para que isso ficasse exposto, né, para que todo mundo que passasse pela biblioteca visse essas produções, né, e aí daria margem, daria pano para manga de você poder oferecer outras oficinas com outro tipo de público. Se não tiver na sua biblioteca, não tiver esse espaço para você fazer esse varal, você pode também, como sugestão, usar uma parede que você pode botar papel metro, você pode desenhar esse papel metro, enfeitar e colocar de uma forma que ele fique bem atrativo, que ele fique bem interessante, que todo mundo que passe, poxa, pare, olhe, veja, e eles enquanto jovens, se vejam naquele lugar, se vejam naquele espaço, se vejam que a produção deles está sendo valorizada. E aí, eu cito um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido, que são os protagonistas da palavra. Eu queria até que a André falasse um pouquinho sobre o trabalho da Eunice. Uhum. O que é bacana em relação ao trabalho da Eunice, né? Que eu acho que a Eunice, até intuitivamente, ela conseguiu criar esse comitê consultivo de jovens. Como? Ela primeiro promoveu uma oficina voltada para a produção literária e, num segundo momento, ela começou a consultar os jovens sobre os talentos dos jovens, sobre o que aquele jovem gostaria de vivenciar na biblioteca. Aí eu vou só dar um exemplo de como essa oficina, de uma prova de que essa oficina deu certo, né? Por exemplo, teve um jovem que, por exemplo, se ofereceu para ministrar uma oficina de desenho, né? O que a Eunice sabiamente fez? Ela abraçou a ideia, né? E ela viabilizou essa oficina, né? Promoveu essa oficina com o jovem, e esse jovem foi, no caso, o professor. E um outro jovem lá disse que queria ter aula de dança na biblioteca. Então, quer dizer, ela conseguiu firmar uma parceria com o professor e uma oficina de dança foi promovida na biblioteca. Então, assim, obviamente, é um desafio para o bibliotecário, é lógico que porque o bibliotecário, de alguma forma, ele vai ter que correr atrás daquelas demandas que foram apresentadas pelo grupo para não perder o fio da meada, né? Mas, ao mesmo tempo, essa troca é muito interessante. E o que a gente tem visto com o grupo da Eunice é que ele só cresce. A gente teve agora um registro bacana, né? Que um grupo de contadores de história formado nesse grupo se apresentou na Feira Literária de Bento Gonçalves, né? Então, assim, então é muito importante essa escuta, né? É o que a gente chama, até o Brandão falou de gestão participativa, né? E só complementando um pouquinho o que a Jaguar falou, em relação à criação das capas, tá, meninas? A Jaguar, ela deu opção da produção papel, lápis, caneta, lápis de cor. Isso. Essa é uma opção, porque no caso a gente pode montar aquela estrutura de varal, né? Agora, uma outra opção, vocês podem de repente usar uma ferramenta digital,
Vocês podem usar o Paint, vocês podem usar o GIMP, que é uma espécie de Photoshop gratuito, né? Porque aí, nesse caso, qual seria a estratégia utilizada para expor esses trabalhos? Esses trabalhos poderiam ser expostos via, por exemplo, tela de descanso do computador, né? Eu só friso, destaco uma coisa que a Jaguacera já falou, e eu vou falar mais uma vez, que assim, o êxito dessa oficina, ele está muito relacionado a essa exposição dessas capas desses jovens, tá? Porque tem um valor simbólico muito grande quando a gente fala de pertencimento, tá? Pronto, acho que é isso, Jaguar, pode dar continuidade, tá bom? Beleza. E o que eu mais achei interessante, Andréa, sobre esse exemplo da própria Eunice lá no Rio Grande do Sul, é que foi uma coisa que aconteceu muito intuitivamente e sem muita preparação, sem muito planejamento, né? Os jovens se reuniram, queriam fazer, e ela deu espaço, e isso foi tomando um corpo, né? Foi tomando um corpo muito grande, e aí ela foi organizando de uma forma que hoje eles têm um conselho consultivo, que os jovens determinam, os jovens votam, os jovens falam um pouco da sua necessidade, como tem que ser, como vai ser, apresenta para ela, e daí ela valida e a programação é feita. E isso é legal. Isso é interessante também que as bibliotecárias pensem nessa formação desse conselho. Por quê? Porque são jovens, são ideias novas, são pessoas que vão contribuir nesse espaço. E quanto mais esse grupo for crescendo, vocês vão ver que a modificação do trabalho de vocês e o resultado que vocês vão dar e vão ter para essa comunidade vai ser muito bom, muito positivo. E aí, trago essa sugestão também de planejamento, que enquanto vocês estão desenvolvendo a oficina, vocês podem já combinar com esse grupo um próximo encontro, onde eles vão definir a pauta, o assunto que vocês vão tratar no próximo encontro. E a partir daí, né, que vai ser visto pelo bibliotecário, pelo mediador dessa oficina, vai ser visto as pessoas que se destacam, as ideias que estão saindo, as ideias que estão surgindo, e na verdade vai nascer a partir daí a criação desse conselho. Que é importante, que vai ter o bibliotecário como gestor desse conselho, né? Mas vai ser um conselho que vai ser muito participativo, vai ser uma gestão participativa onde todo mundo vai opinar, vai trazer sua ideia, vai trazer suas contribuições, vai se colocar à disposição, porque esse espaço é nosso. É o sentimento que vocês têm que, na verdade, introjetar. Esse espaço é nosso. Se esse espaço é nosso, a gente pode modificar, a gente pode trazer melhorias, a gente pode trazer outros conhecimentos que vão agregar na vida do próximo. E isso que é interessante. E a partir desse planejamento, vocês já vão começar a definir essa programação. Como vai ser, como na verdade vocês vão obedecer à dinâmica que acontece na própria biblioteca. A programação é feita, é melhor ser feita quinzenal, é melhor ser feita semanal, é melhor ser feita mensal, como é que vai ser, quantas atividades vão ser, quem que vai ser responsável? Quem que vai ser responsável para administrar essa oficina e tal, oficina tal, oficina tal? Isso, na verdade, vai ficar muito a critério do jovem. Quanto mais ele estiver envolvido, quanto mais ele se vê naquele espaço, mais ele vai trazer ideias e mais ele vai querer modificar e ele vai ficar motivado a fazer isso. E aí, eu trago, né, na verdade, o objetivo dessa oficina, né, que é onde nós queremos chegar, que é criar estratégias para aumento do fluxo de usuários jovens na sua biblioteca e a criação desse conselho consultivo para ajudar nas decisões relativas à programação da biblioteca, que vai ser, na verdade, os braços e as pernas do bibliotecário. Esse conselho, na verdade, vai atuar como auxiliar, né, para trazer novas ideias, para trazer novas propostas, para trazer, na verdade, um oxigênio para esse espaço. E eu trago esse desafio para vocês agora, né, de vocês exercitarem, né, que vocês também, né, enquanto bibliotecárias, enquanto também sujeitos integrantes desse espaço, confeccionem uma capa autobiográfica. Aí você pode me perguntar, pô, Jaguar, mas como é que eu vou fazer? A partir do que você já leu, a partir do seu autor favorito, do seu livro favorito, que seja regional ou não, da sua região ou não, seja do seu país ou não, é interessante que você faça, porque esse seu trabalho vai ser uma referência para o trabalho desses jovens.
Quando ele disser assim, poxa, eu não sei fazer, eu não sei como é que faz, eu não tenho ideia, e aí você apresenta o seu, não, eu fiz minha capa da minha autobiografia, que eu usei com base no autor tal, no livro tal, no título tal, e intitulei esse trabalho com esse tema. E é interessante e é importante também que, além do jovem confeccionar sua capa, ele coloque um título. Por quê? Esse título, na verdade, vai ser o pontapé inicial para o que ele vai fazer posterior a isso. Esse é o primeiro trabalho que ele vai desenvolver para si, que é essa autobiografia. Ele vai começar a escrever a autobiografia, mas a partir da capa. O que a capa se intitular, na verdade, vai ser toda a sequência desse trabalho deles. E é interessante que vocês façam, porque vai ser um exercício para vocês muito prazeroso, assim como vai ser algo de referência para esse jovem. E aí, eu deixo aberto para vocês fazerem perguntas, fazerem intervenções, e a própria Andréa também trazer outras contribuições. Só queria complementar, assim, com algumas informações, assim, mais técnicas, não práticas, em relação à dinâmica. Primeiro, em relação à faixa etária, eu acho que a gente falou de faixa etária? Acabou. Já falou. Só falou que era jovens. 14 a 20 anos, né? Só porque, assim, é bom a gente delimitar, porque se a gente, por exemplo, convidar jovens de 12 a 29, assim, a gente vai ter, na verdade, uma diferença muito grande de idade e também de maturidade entre esses jovens. Então, assim, a discussão, ela não vai fluir. Então, é importante a gente manter essa faixa, tá, de 14 a 20 anos, tá? E outra coisa, em relação ao número de jovens. Quer falar? Tá. Eu só ia falar essa questão do grupo. Se você conseguir tentar fazer o mais homogêneo possível, seria interessante. Porque são adolescentes, mas se você colocar um adolescente de 14 com um adolescente de 18, são duas cabeças, são dois universos diferentes. E isso pode causar um choque, pode inibir um e pode acontecer que o outro se sobressaia mais por conta da idade, por conta de uma série de outras questões. E aí seria interessante que ele fosse o mais homogêneo possível. Grupos pequenos, né, como você mesmo ressaltou, falou, grupos de 10, no máximo 12, 15, né, para poder você também, enquanto mediador dessa oficina, você ter espaço e tempo para poder estar em todos os computadores e todas as pessoas, estar auxiliando, estar conversando com eles e tirando dúvidas, né, que é o mais interessante. Isso. Aí, por exemplo, se você for no caso, tá? Se você adotar a produção da capa via algum software, né? Então, assim, é interessante que você não ultrapasse um número de 10 jovens. Você vai ter 10 computadores disponíveis naquele espaço, né? Outra coisa também que é interessante, você não pode se esquecer de pegar os dados desses jovens, tá? Dados, eu digo, e-mail, telefone, de repente criar um grupo de WhatsApp, tá? Porque assim, a gente sabe que o jovem, ele tem uma vida bastante atribulada, né? Então, assim, não é no primeiro contato que você vai conseguir engajá-lo tão facilmente assim. Eu me lembro que a Bia Ave fez um trabalho muito legal lá em Guararema. Ela me disse que começou com um grupo de 40 e foi esvaziando, foi de 20, aí depois, enfim, aí no final ela fechou com 15 cativos, entendeu? Então, assim, é importante esse contato. Por exemplo, no momento em que você já agendou um próximo encontro, 2 dias antes desse encontro, manda um zap para essa turma, né? Porque, assim, o movimento é de engajar e de cativar esse grupo para que ele, de fato, se torne um grupo assíduo na biblioteca, né? É essa a ideia. Então, é importante fazer essa listinha, né, de contatos. E outra coisa também que eu queria falar um pouquinho é sobre a biografia, né? Eu acho que a biografia é muito simbólica, né? E, como eu já falei, no momento em que ela materializa, né, essa sensação de pertencimento, né? E até em relação às capas, né, eu acho que a gente pode... Ninguém aqui é design gráfico, entendeu? Mas eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho a análise dessas capas. A gente tem, por exemplo, uma capa legal, que é a capa do Chateau. Eu acho que muitos de vocês já devem ter lido o Chateau, do Fernando Moraes. O Chateau foi um cara que praticamente foi responsável pela
construção da infraestrutura do país, né? Então a figura dele está muito ligada a essa ideia de poder. Aí é uma imagem assim meio MPB, né? Com o Chateau vestido de cangaceiro, com uma arma na mão, né? E engraçado que ele tem uma figura grandiosa, então ele meio que ocupa a capa inteira, né? Então, assim, de repente a gente já pode fazer um exercício, né, de análise daquela capa, né, e até de repente de associar esse projeto gráfico com a própria história, né? Você fala um pouquinho da história do Chateau e tal. A gente tem a Olga, né? A Olga também já é uma figura, ele usa meio que cores esmaecidas, aí já tem uma figura meio soturna. Então, assim, eu acho que a gente pode brincar, meninas, e dar, assim, muito pano para manga, né? A questão da biografia, né? De, na verdade, ter esse compromisso com os dados verídicos, né? De repente, assim, ele até a linguagem da biografia, né? Ela tem uma linguagem que é muito similar à linguagem usada, por exemplo, pelo jornalismo, né? Então, de repente, assim, você pode falar um pouquinho da linguagem, da escrita. Então, assim, meninas, dá muito pano para manga. E, de repente, até escolher aqueles personagens célebres, né? Que, de alguma forma, poderiam inspirar aqueles jovens a fazer grandes feitos, né? Enfim, eu acho que a gente pode fazer aí uma atividade aí com um viés educacional muito forte, assim, transformadora mesmo a partir dessas biografias. Exatamente. Uma coisa só que eu quero salientar, Andréa, é sobre a questão até da própria oficina. A proposta é que o jovem, né, a partir dos seus talentos, a partir das suas iniciativas, ministre uma oficina na biblioteca, onde ele vai agregar outros jovens, vai trazer outras pessoas que participem desse espaço, que modifiquem esse espaço, que sejam leitores e tal. Mas eu acho, né, que pode ser que esse nome, oficina, jovem tal, Joãozinho, Mariazinha, vai ministrar uma oficina. Pode ser que para eles fique meio assustador o nome. E aí seria interessante também que você usasse a linguagem deles. Não, vai ser um bate-papo, você vai reunir o bate-papo, vai ensinar um pouco sobre linguagem de programação, vai ensinar um pouco sobre língua portuguesa, vai ensinar um pouco sobre desenho e tal, para poder ele também se apropriar disso e ver também a questão do querer dele, do que ele quer fazer, do que ele vai fazer. E se você talvez colocar esse nome oficina, talvez ele recue, ele fique com medo, eu não sei falar, eu não sei escrever direito, eu não sou assim, eu não sou assado, e aí ele vai começar talvez até se detonar e não vai deixar que aflore esse talento dele, entendeu? É muito interessante. Queria deixar isso marcado. Não, isso é importantíssimo, Jová, que você falou, chamar um outro nome, uma atividade, uma vivência, né? Sim. E mais uma coisa também que eu queria até chamar atenção, que é um grande desafio, eu acho, para quem for ministrar essa oficina, é identificar o tema do próximo encontro. Porque esse tema do próximo encontro, ele já tem que ser acordado, porque do contrário corre o risco dessa turma, enfim, esvaziar, né? Eu acho que é importante para a gente já criar um vínculo, né? Então eu acho, assim, minha sugestão, nessa primeira conversa em que vocês levantam esse debate, perguntam o que não existe na comunidade que de repente poderia ser encontrado na biblioteca, essa é uma questão que pode já ser gancho para vocês elencarem uma série de temas e de conteúdos que podem ser ministrados no encontro posterior, né? Eu acho isso muito importante, a gente já identificar esse tema e já sair do encontro com essa oficina, esse encontro fechado. Exato. Interessante também, importantíssimo, que todo passo a passo que for feito, a dinâmica, o debate, a discussão, as falas, além de ser gravado, que isso seja registrado também com fotos. Porque isso vai ser depois um subsídio para relatórios e também para vocês começarem a expor, fazer mural expositivo de fotografias desses próprios jovens, porque isso vai ser cobrado deles. Eles mesmos vão cobrar vocês. Poxa, não vai ter uma foto, não vai tirar uma foto, eu não estou aqui, porque sempre acontece isso. E é interessante porque isso vai dar, na verdade, um registro fotográfico e vai trazer muitas informações das ações de vocês.
Isso é muito interessante. É isso que a Jaguar falou, exatamente, por exemplo, em relação aos relatórios, né? Na verdade, gente, esse primeiro debate, ele funciona também como, na verdade, um grupo focal, né? Um grupo de pesquisa mesmo. Então, é importante você ter esse registro, seja através de vídeo, seja através de gravador com celular, gente. Gravador com celular hoje em dia é uma coisa que enfim, todo mundo tem celular, pode gravar, entendeu? Até para você, de repente, em algum momento, ouvir aquele áudio e pensar, por exemplo, nos temas que podem ser trabalhados nas oficinas, de repente, numa campanha de desenvolvimento de acervo, quais livros, de repente, eu posso buscar, né? Eu acho que esse material, ele vai, de certa forma, servir como um norte para suas ações voltadas para esse jovem, entendeu? Andréa, peca um pouco nessa parte das fotos. Isso que eu ia falar agora. Eu também. Tati, pede para alguém, enfim, até um jovem mesmo pode gravar, pede para um coleguinha da turma, né? Já que é gestão participativa, né? Poxa, um auxiliar seu, uma pessoa que pode te auxiliar nessa parte, uma pessoa filma, uma pessoa tira foto, e eles vão revezando com a máquina para eles também sentirem essa importância que eles têm nesse espaço. É o espaço que é deles. Você está mediando a primeira oficina, mas as próximas vai ser mediada por eles. Então, que esse trabalho seja feito por eles também. Esse registro, essas coisas que são importantes, deixa eles fazerem. Elege cada dia um auxiliar, um ou dois, para poder te ajudar nessa parte. Porque, na verdade, você falou da parte da biografia da própria bibliotecária? Você falou, né? Falei. Tá. Eu falei tá embaixo. Tá, eu vi, tá aqui nesse último, tá ótimo. Para ela construir, para servir de exemplo para eles, né? A partir do que elas acharem, das leituras que elas já fizeram, dos autores que elas mais gostam, seria interessante que elas fizessem essa autobiografia também, essa capa autobiográfica. E isso ser exposto, se for digital, nos computadores do espaço Recode, ou se for impresso, né, se for com os materiais didáticos tradicionais, lápis, caneta, tesoura, cola, revistas, que isso seja exposto no varal de uma forma que ele se reconheça e reconheça você também como integrante. Isso. Bem, gente, então é isso. Eu acho que vocês têm alguma dúvida? O que vocês acharam? Vocês têm alguma ideia a acrescentar a essa oficina? Também interessante. Não sei se a Rosana está aí. Rosana, você tem alguma ideia? Alguma ideia aí que pode ser, de repente, adotada por essa oficina? E o interessante... Várias ideias, Rosana. E o interessante é que esses debates, esses círculos de conversa, essas rodas de conversa, elas vão muito de encontro ao que você já faz na biblioteca. Vocês têm esses espaços, né, já acontecem as discussões entre eles mesmos, mas agora você, na verdade, vai só formalizar. Esse conselho nada mais é do que um braço. Vai ser um braço seu dentro da biblioteca. Uma pessoa que está na comunidade, que conhece todos os anseios da comunidade que talvez você não conheça, essa pessoa vai trazer essa comunidade para dentro da biblioteca e a partir da biblioteca você fazer intervenções fora, né? É um processo primeiro interno, externo, que vem de fora para dentro, depois de dentro para fora. Ele vai entrar na biblioteca e vai sair de lá com uma solução, com uma situação que é possível, né? Os temas que foram trazidos por eles. Isso, Rosana. Faz ali uma parceria com a comunidade, ótimo. Isso mesmo. Exatamente. Sim. Pode e agregar pessoas. Isso. É uma primeira aproximação. E assim, eu acho assim, que vocês têm um universo muito grande, né? Que esse material sirva para vocês, para só, na verdade, vocês terem esse despertar. E levar esse despertar para o seu jovem. Porque depois que você despertar eles, eles por si só vão caminhar. E você só vai direcionar as ações, direcionar as falas, direcionar as atividades de uma forma que seja sempre algo construtivo. Eles vão trazendo sempre coisas novas. Vocês. Sim, Tati. Aqui a Tati falando, sim, funciona, sim, entendeu? Porque é como se você estivesse, de certa forma, inserindo elementos, traços daquele usuário ali naquela biblioteca. Então, assim, parece uma coisa meio, como é que eu posso dizer? Não é uma coisa muito palatável, né? Um varal, mas tem muito significado ali. É muito simbólico, né, do ponto de vista da identificação.
Sim. Eu tenho uma experiência para contar. Quando eu consegui fazer, eu fiz o ano passado essa oficina de pertencimento em 6 das nossas comunidades que a gente já atua, o Recôncavo de Bahia já atua. E só que, diferentemente daqui do nosso, ao mesmo tempo que eu começava a expor um pouco da oficina, começava a falar, eles começavam a falar do sentimento deles, quem eram eles. Quando eles falavam em comunidade, o feedback era automático, porque eu falava, ele se lembrava de uma situação, lembrava de um ato da comunidade, trazia para a sala e isso gerava uma discussão. E quando eles iam fazendo os trabalhos deles, né, usamos papel, usamos cola, revistas, e ao mesmo tempo que eles faziam, eles mesmos se ajudavam, eles mesmos interferiam no trabalho do outro, e na verdade se tornou um trabalho coletivo. Então, na hora que você estiver ministrando essas oficinas, você vai perceber muito isso. O lápis está na mão de um, o lápis está na mão de outro, eles vão buscar, eles vão interferir, eles vão colocar uma flor, eles vão colocar alguma coisa que, na verdade, pareça com eles. Assim como se for um trabalho digital, for nas ferramentas digitais para ser capa, um descanso de tela. Eles vão ver, eles vão interferir, ou faça assim, faça assado, porque, na verdade, o jogo funciona nessa dinâmica. Funciona assim mesmo nessa dinâmica. Eu acho que vai ser muito interessante para vocês. A gente teve resultados assim fabulosos. De gente de adolescentes, de crianças, que mudaram sua visão da sua própria comunidade a partir desse exercício. Porque tinha coisas positivas, mas eles achavam que o negativo superava. Então o negativo ficava tão latente que para eles rever, repensar, refletir sobre, foi tão interessante que eles viram que a comunidade deles tem algo positivo e se eles estão ali, eles podem modificar. Eles sentiram pertencentes àquele lugar e queriam modificar, de alguma forma. Exatamente, agora. E só para finalizar aqui, para não estender muito, eu acho que assim, de que forma a gente pode aproveitar os subsídios, né, que são fornecidos durante o debate ao nosso favor. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está lá levantando o debate, tá? E o jovem aponta aqui, o principal problema da comunidade dele está relacionada, por exemplo, a falta de hospitais na comunidade, ok. Então, quer dizer, essa já pode ser uma questão que pode ser trabalhada por você, de repente, numa oficina de produção literária mais à frente, entendeu? Isso. Então, quer dizer, daí a importância de ter esse registro de todos os temas conversados, porque todos esses registros podem, de alguma forma, servir de insumo para uma atividade sua lá na frente, né? Da importância de ter esse celular gravando, né, todo esse teor da conversa que é gerado durante o debate. Certeza. Então, meninas, assim, Jaguar, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu tenho, na verdade, só agradecer a todas pela presença, e você também pelo espaço que você nos cedeu, nós do Recôncavo de Bahia, para a gente estar contribuindo. E me coloco à disposição de vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, quiserem algum material, quiserem também compartilhar algum material, estou à disposição de vocês. Isso, meninas, mais alguma dúvida? Andréia, Lígia, Débora, a Paula, Tati, Cláudia. Cláudia chegou no finalzinho, depois eu te passo o vídeo, Cláudia. E peraí, temos aqui a Andréia. Andréia, quando vamos ter um outro porquê queremos convidar a rede de biblioteca comunitária aqui de Pernambuco para terem... Ah, claro, André, olha, a gente ainda não tem um próximo webinar fechado, mas com toda certeza eu te passo, André, e vai ser o maior prazer transmitir também para as bibliotecas comunitárias, tá? Vai ser maravilhoso. Pois é, Débora, a internet, né, é sempre um obstáculo para a gente. Tem previsão de temas? Não, Rosana, você tem? Me manda aí umas sugestões, estamos super abertos para sugestões de todos vocês, viu, meninas? Aproveitando aí o post da Rosana, quem tiver sugestão aí de temas, por favor, me enviem, viu? Sim, Rosana, a ideia agora é a gente trabalhar também fazer um trabalho mais voltado para essa linha. Tá? De transmitir roteiros para a realização de oficinas, né? Eu acho que essa linha mais ou menos que a gente está pensando em seguir. Aí até aproveito agora para abrir para discussão e saber também da opinião de vocês. O que vocês acham dessa ideia?
Repita aí, Andréa, por favor, que eu não entendi. Oi? Você falou o que sobre material, que eu não entendi? Não, na verdade, o que eu estou falando é que a gente agora, em relação às formações virtuais, né, está pensando em fazer agora mais uma formação voltada mesmo para a transmissão de roteiros de oficinas que podem ser realizadas na biblioteca. Né? Antes a gente focava mais na questão da formação do bibliotecário e tal, agora a gente está focando mais na ponta. Isso. Aí porque depois tem temas que são interessantes. Isso vai depender muito das questões que geram em torno do seu espaço. Né? A partir do que gera no seu espaço. Aqui, Lígia, muito bom. A partir do que gera no seu espaço, na sua biblioteca, o que eles estão trazendo, o que eles estão conversando, o que está se falando, né, na comunidade, o que mais se fala, seria interessante vocês trazerem também, porque são coisas que não são discutidas em outros espaços, que podem ser aproveitadas, entendeu? Como tem questões muito típicas, muito peculiares, que são regionais, são locais, seria interessante essa chuva de ideias para que a gente pudesse ter outros tipos de pensamento. Gostou da ideia, Jaires, para a gente trabalhando? Eu acho que pode ser uma ideia. Eu até passei uma consulta e até, o Jaguar, se você também tiver ideias também de oficinas que podem ser ministradas na biblioteca, eu até passei uma consulta para eles, porque eu já estou entrando em contato com 2 professores, que na verdade é uma oficina voltada para fotografia com câmera de celular, e é uma outra oficina que seria voltada também para a questão da formação cidadã do jovem. Então, para a gente trabalhar como é que é a tramitação de uma lei, porque eu acho que existe uma lacuna muito grande na grade curricular em relação a isso, né? Quer dizer, como é que se aprova a lei? Qual é a função de uma Câmara dos Deputados, de uma Câmara dos Vereadores, do Senado? Por que você vota? Por que você vota? Isso é interessante. Uma das razões, né? Exatamente, do Congresso, né? E dos problemas que a gente enfrenta hoje relacionados ao perfil, né, dos nossos políticos, eu acho que vem muito também de um desconhecimento que é, de certa forma, culpa da própria grade curricular, que também isso na escola. O próprio sistema, né? É o próprio sistema que deixa o jovem apático dessa forma. E seria interessante, porque muitos estão iniciando o primeiro voto esse ano nessa eleição. Então, eles têm que saber, ter esse senso crítico para saber, na verdade, como decidir o que é melhor para eles, o que é melhor para a comunidade, o que é melhor para a cidade deles. O Davi, sim, sim, Jaguar, exatamente, trazer para a comunidade, exato, entendeu? Eu acho que não só nesse sentido, né, de conhecer o sistema político brasileiro, mas também para construir também e a gente fomentar também esse senso crítico do jovem, né, a participação cidadã, né? Eu acho que vai nessas 2 frentes. Sim, o Davi, ele é meu amigo no Facebook. Ele me passou já uma apresentação que ele fez, eu acho que na Espanha, muito legal. Ele fez um trabalho em que ele analisou as redes sociais das bibliotecas da Espanha, fantástico, ele me passou material. Gente, isso é hoje o quê, Rosana? Sim, criar um espaço de serviço de informação para eles saberem. Exato, Rosana, entendeu? Porque eu acho que esse não é um conteúdo complexo de ser ministrado, né? Eu acho, assim, na minha opinião, acho que se a gente pensar numa formação bacana, fornecer um material de qualidade bem didático, eu acho que, assim, qualquer facilitador, pedagogo ou mesmo bibliotecário, ele é capaz de ministrar uma oficina dessas na biblioteca. Não, Jaguar, estou errada. Porque, assim, você não acha que... Não, você está correta. E assim, como o formato dessa oficina que nós estamos propondo é um formato que é muito aberto, é um formato dialógico, dialético, assim, o interlocutor vai iniciar a sua fala e ele vai ter outras contribuições, quer dizer, ele vai fazer, na verdade, pouco esforço, que na verdade as contribuições vão partir do próprio público que está presente. E isso é muito interessante porque o crescimento está aí. Vão trazer outras ideias, outros questionamentos, né, que viram nas reportagens, que ouviram isso, que ouviram aquilo. E isso vai trazer, na verdade, todo o fomento e vai trazer informações para vocês. Exatamente. Gente, eu acho que é isso, então. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Eu acho que esse pode ser um momento fantástico de aproximação com esse jovem para a formação desse comitê consultivo.
Eu acho que aí cada um, obviamente, né, vai dar o seu tempero para a receita, mas eu acho que pode ser uma fórmula. Elas partindo, Andréa, de uma necessidade local, da comunidade delas, da biblioteca delas, vai dar, na verdade, um subsídio para ela criar esse conselho e, a partir daí, discutirem outras coisas. E elas vão se surpreender, porque os jovens, na verdade, fazem isso com a gente, surpreende a gente. E elas vão gostar muito do resultado. Educação ambiental é ótimo, cara. Patrimonial também, que eu tô vendo. Cara, educação ambiental. Gente, vamos fazer um de educação ambiental, Jaguaciara. Vamos tocar isso aí, adorei. Isso é muito legal. Sim, a Ingrid já vem fazendo. Tem pessoal que já... A própria Andréa Brito já fez, reutilização dos resíduos, sim. Pode ser feita parcerias depois com o próprio ensino fundamental, com as secretarias municipais. Isso, Rô, me manda tudo por e-mail. A Rosane é a nossa consultora do projeto. Eu tô vendo. Ela só não é remunerada ainda, mas ela é a nossa consultora. Irmão Rosana. Muito bom. Exato. E assim, então, a gente sabe que a educação ambiental é algo que vai mexer, eu acho que é algo que vai mexer inicialmente com todo mundo. É algo que é do universo de todo mundo, educação ambiental. O Rosana já está falando dos idosos, sim, com certeza. Com certeza. Empoderamento digital dos idosos. Claro. Sim. Uhum. Sim, os idosos, eles são completamente abandonados pela sociedade, né? Ninguém pensa neles, né? A Rosana, outra bibliotecária, acha um facilitador para dar oficina de informática para os idosos na biblioteca. Sim. Isso é legal. Sim, deficientes visuais também, com certeza. Maravilha, gente. Beijo para vocês, Andréia. Não, já tá finalizando. Sim, a mulher negra, questão da negritude, sim. Liliane, aliás, outro dia, deixa eu até te contar. A Marcele de Cariacica do Espírito Santo, ela fez um trabalho fantástico. Ela promoveu uma oficina de tranças na biblioteca. Mas era uma trança mais bonita do que a outra. Você viu? Chegou a ver? Eu achei isso fantástico. Maravilhoso. Gente, então eu acho que é isso. Nossa segunda oficina para a terceira idade. Assim, eu acho que é isso. Assim, eu acho que assim, vocês podem contar com isso. Exato, fazer uma oficina. Foi sucesso total a oficina. Bem legal. Bem, eu acho que então a gente fica por aqui. Assim, assim, seria bem interessante que vocês realizassem essa oficina na biblioteca de vocês. Nós estamos aqui para, inclusive, tanto eu quanto o Jaguaciara, estamos aqui para dar qualquer tipo de suporte que vocês precisem ao longo do caminho, tá? Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente pode ajudar vocês, tá bom? Os contatos estão aí, o que vocês precisarem de material, de compartilhar material, de compartilhar vivência, estou à disposição de vocês e agradeço a todas pela presença, pelas contribuições. Obrigada, Débora. Obrigada a você. Tatiana, obrigada, Tati. Obrigada, Lígia. Até mais, Lígia. Obrigada. Valeu, Cláudia. Valeu, Liliane. Que bom cheiro, Rô. Ô, Valesca, eu te passo o vídeo. Vandineide, um beijo para você, Vandineide. Legal que você veio. Um beijo.